tudo bem com você? Bem-vindo. Meu nome é Renata Zago, nova apresentadora aqui do programa Eleve a Sua Saúde da TV Mais Brasil. O programa que vai trazer muita informação, sempre com bate-papo gostoso, com convidados de diversas áreas, para falar sobre saúde, beleza, bem-estar, tecnologia, lazer, esporte e muito mais, tá? Olha, hoje eu vou dar uma dica especial, vou começar o programa contando quem está me vestindo, tá? Hoje quem me veste é a loja Maria Chicória, uma loja de artigos femininos, tá? Hoje a Maria Chicória, ela tá trabalhando com as malas delivery, gente, isso mesmo. Então se você quer um look elegante, tá sempre bem vestida sem sair da sua casa, lembra, entre em contato com a Maria Chicória. Ó, o telefone tá aqui na tela, gente, 97290-0379. O Instagram, todo dia nos stories tem novidades, tá? @maria.chicória stores, tá bom? Só entrar lá, entre em contato com ela prepara uma malinha exclusiva para vocês, tá bom? Bom, hoje o programa estreia minha, tô um pouco, não muito, olhando para todo lado, nervosa, primeiro dia, primeira vez. Então, assim, queria contar que eu tô muito feliz, muito grata por essa oportunidade de levar a todos vocês aí informação de qualidade, com credibilidade. Gente, eu sou uma pessoa que sempre busquei por muita informação dessas áreas e esses temas que a gente vai trazer aqui. Então, eu acho muito importante, tá? A gente sempre buscar informação e hoje tem muitos canais. E aqui é um canal excelente para você ter todas as informações. O tema hoje do programa não poderia ser mais nada além do que a nossa saúde intestinal. Gente, falam que é o nosso segundo cérebro, né? E hoje a minha convidada, mais do que especial, a nutricionista Ana Paula Bavoso. Ana, muito bem-vinda ao programa Eleve Sua Saúde. Conta um pouquinho sobre você, sua carreira aqui pra gente. Boa noite, Rê. Obrigada. Assim, muito grata pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando desse assunto tão importante para a nossa saúde. Meu nome é Ana Paula Bavoso, sou nutricionista de formação e especializada em pediatria, gestante, saúde da mulher e modulação intestinal. Então, tenho algum tempo aí de experiência, trabalhei também muitos anos na área de qualidade, que é da parte de vigilância sanitária, mas o meu foco mesmo e o amor pela nutrição é na área clínica. E sempre trabalhei com pediatria desde o início, porque eu acredito que a nutrição, ela começa ali na introdução alimentar. Então, é a base que a gente vai estar levando para a vida toda. Uma introdução alimentar bem feita. Ai, muito bem-vinda. Ana, eu vou começar abrindo o programa te oferecendo um pouco de água. Óbvio que eu acho que água... Fala pra gente a importância de água para o nosso intestino, o funcionamento do intestino. Como que é essa importância? A água, gente, ela é mais que 50% da nossa saúde, né? Então, assim, para o intestino, então... Totalmente. A gente tem que pensar que tudo que entra no nosso corpo entra através da boca, né? E vai diretamente pelo intestino. Então, mesmo a gente pensando em rim, em urina, em bexiga, ela passa pelo intestino antes. Então, o intestino bem equilibrado, ele precisa de uma água de boa qualidade também. Excelente. Então, eu vou pedir para a produção soltar um vídeo dessa jarra sensacional que vai trazer para você saúde, qualidade de vida com uma água boa e pura. Roda aí, produção. Como garantir uma água de qualidade para sua família? Hoje eu vou te apresentar mais um produto exclusivo E-Energy by Nippon Flex. Conheça a jarra alkaline. Além de ser um produto maravilhoso, ela tem um design lindo e moderno. Pode ser usado fora ou dentro da geladeira. É muito prática. Basta você colocar a água da torneira em seu reservatório superior. A água irá descer por gravidade e passar pelo filtro, indo para o reservatório de baixo. Pronto, você terá para o seu consumo uma água de qualidade. A jarra alkaline tem um super filtro exclusivo com 4 camadas. A primeira camada é produzida com quartzo. A segunda camada tem as esferas cerâmicas. Na terceira camada está o carvão impregnado com prata coloidal.
E a última camada é composta por carvão ativado. Essas camadas garantem a qualidade da sua água. A jarra alkaline é certificada e aprovada pelo Inmetro. Veja as vantagens de ter uma jarra alkaline E-Energy. Aumenta o pH da água deixando levemente alcalino, redução de cloro e trialometanos, retenção de impurezas, redução de metais pesados, melhora o sabor da água, redução de moléculas orgânicas presentes na água, redução de micro-organismos, redução de odores, além de sua eficiência bacteriológica, eliminando vírus e bactérias. Gente, vocês viram que incrível e que sensacional quantos benefícios essa jarra oferece aí para vocês. Eu ainda tô aqui perdida nas câmeras. Então, vou começar abrindo com uma pergunta que eu acho que é muito interessante, que é uma pergunta que acho que todo mundo imagina. Que intestino preso é sinal de um intestino que não funciona, que não é saudável? Como que é isso? Explica pra mim, Ana. Não. Hoje a gente tem aí vários estudos, estamos cada vez mais se aprofundando na saúde intestinal, porque vem se descobrindo que todas as doenças estão ali relacionadas com a saúde intestinal. Então, não é só um intestino preso que ele não está saudável, lógico que não é normal. Existem pacientes que relatam ali que vai ao banheiro uma vez na semana, 2 vezes na semana, isso não é saudável. Então, sim, um intestino preso significa que tem algo errado ali, mas isso não é só para a gente diagnosticar ali que a gente tem um problema no intestino. Tem muitos pacientes que chegam e a gente questiona, como que está o seu intestino? Está funcionando bem? E a maioria responde, meu intestino está ótimo, funciona super bem, vou ao banheiro 5 vezes ao dia. E isso também não é legal. O ideal é um intestino que funciona com fezes macia, fezes inteira, que saia de forma que sem machucar, sem gases, sem cheiro, odor forte, e que a pessoa vá uma vez ao dia, todos os dias no mesmo horário. Se não tiver nesse aspecto, a gente tem alguma alteração ali, e é onde a gente tem que olhar com carinho e fazer um tratamento mais adequado, porque alguma coisa ali vai estar refletindo em outros órgãos, em outras partes do corpo também. Ai, legal, Ana. E deixa eu te perguntar, ter um intestino saudável é muito importante. Quais são as principais consequências ou sinais que a gente consegue ver de um intestino que não está saudável? Na verdade, assim, hoje a gente fala muito, né, que o intestino é o nosso segundo cérebro. E a gente, profissionais da saúde, a gente tem um outro ditado. Aquele ditado que você fala, o que foi feito em Vegas, fica em Vegas. Se já comeu há 3, 5 dias atrás, ok. Fica em Vegas. E pra gente o que foi feito no intestino não fica no intestino. Ele vai se espalhar para o corpo inteiro. Então hoje, inúmeras doenças que a gente for pensar, ela tem relação com o intestino. Então, alguma delas assim que eu vou citar, mas que a gente vai falar agora durante o programa insônia, cansaço, depressão, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, vários tipos de transtorno mental, a parte de alergias alimentares, infecções de repetições, infertilidade. Então, assim, a gente tem inúmeras doenças que está totalmente relacionada com a parte intestinal. Sem contar as próprias doenças do intestino, como os cânceres coloretal, que está aumentando cada vez mais, as doenças, a impermeabilidade intestinal, ali no intestino acontece tudo. Então, se você for pensar, todos os nossos hormônios, a maioria dos hormônios é produzido ali, absorção de nutrientes. Então, se eu tenho ali uma anemia, várias outras deficiências, está relacionada com essa impermeabilidade intestinal, porque eu tenho ali
uma deficiência nessa absorção, na fermentação. A imunidade é totalmente ligada ao intestino, porque a gente tem a nossa microbiota, que são bactérias de defesa. Então, assim, o corpo todo está relacionado com o nosso intestino. Então, por exemplo, se eu tenho uma micose na unha do pé, eu tenho que pensar no meu intestino, eu tenho que pensar no meu cocô, porque é dali que está vindo uma desbiose, uma falta de defesa do organismo e vai se alastrando pelo corpo inteiro. Então, hoje, o intestino, assim, não saudável, você vai ter uma pessoa não saudável. Ana, o nosso intestino, a principal fonte da saúde dele é só pela alimentação, pela nutrição, ou outros fatores interferem na saúde do nosso intestino? Totalmente, assim, a alimentação, digamos que seja ali 70%, mas tem vários fatores, como desde a gestação, né? A gente já pensa nessa saúde intestinal, então o feto ele já vem trazendo essa microbiota dos pais, junto com inflamação, estresse oxidativo. O que seria um estresse oxidativo? Os metais pesados do corpo do pai e da mãe que já vai gerando ali. Então, a saúde intestinal ela tem muito mais relação com fatores externos também do que só alimentação. Mas alimentação é o que a gente vai conseguir consertar ali a casinha também, né? Não tem como fazer nada sem a gente olhar para os hábitos. Então, muita gente fala, eu quero uma suplementação para eu melhorar meu intestino. A gente não tem nada que faça milagre sem você mudar o seu hábito alimentar e o seu estilo de vida. Estilo de vida é um bom sono, hidratação, exercício físico. Então, não tem milagre que faça sozinho. Para nossa saúde tem que ser um conjunto. Perfeito. Ana, eu vou começar perguntando para você sobre fertilidade. Hoje a gente vê muitas mulheres, acho que parece que atualmente muito mais mulheres assim buscando tratamentos de fertilidade. Então eu gostaria de saber como que a alimentação, a nutrição e o intestino tem a ver com essa parte de fertilidade, já que hoje é um tema muito buscado, muito atual. Sim, hoje fala-se cada vez mais, né, na preparação para a gravidez. E quando a gente fala da preparação, não é só a mulher. Antes da fecundação, a responsabilidade é 50% do pai e 50% da mãe. Então, vem se aumentando muito essa busca, mesmo a gente considerando, até uma paciente essa semana me questionou, ela falou, nossa, se fala tanto de tentantes, mas tem tantas mulheres não querendo engravidar. Sim. Sim, aumentou muito, então a estatística é bem maior das mulheres que estão optando por não ter filhos. Porém, as que estão optando, está cada vez mais necessária essa preparação. Essa preparação, a indicação é que comece pelo menos 6 meses antes, a 1 ano antes, dependendo do caso. Aquelas que estão com dificuldade, não estão conseguindo a gravidez, o quanto antes começar é melhor. E assim, é 50% de cada um do casal, né, antes da fecundação. Então, se a gente trata tanto o intestino, a gente vai tratar hábitos de vida automaticamente. Sim. E aí você vai mudar vários aspectos, qualidade de óvulo, qualidade do espermatozoide e o estresse oxidativo que eu falei lá do início. Então, quando você gera uma vida, na primeira célula que começa a multiplicação, ela já vem com inflamação, ela já vem com tóxicos, ela já vem com estresse oxidativo de ambos os corpos, vai ter células ali que vai estar conturbada. É onde vem gerando várias doenças na criança. Então, hoje o TEA, por exemplo, tem muitos estudos, ainda não tem tanta comprovação em falar qual que é a origem, mas muitos estudos já falam, né, que é genética, e essa genética vem dessas células que vem mal formada. A gente fala-se até de 4 gerações. Então, a saúde intestinal e a saúde do corpo do bisavô tem responsabilidade. Uau, nossa. Então, assim, se eu tinha lá um bisavô alcoólatra que fumava, naquela época fumava charuto, cachimbo, a gente já traz muita coisa. Então, não é só alimentação, é o uso de droga, é o uso de cigarro.
várias coisas que a gente está intoxicando essas células. E aí é onde vai vir ali de 4 gerações. Então, para a gente falar de um autismo, por exemplo, a gente tem que pensar em 4 gerações. E hoje já tem muito estudo, tem uma referência minha em autismo, que é uma nutricionista muito conceituada, e ela já tem 4 livros publicados falando sobre a saúde intestinal pós-parto. Então, assim, vários aspectos pós-parto, como o uso de antibióticos e medicamentos, por exemplo, a gente pode gerar o autismo depois do nascimento. Uau. Não tem nada ainda, assim, que muita gente ainda fala, mas isso não tem nada comprovado, porém ela já tem 4 livros publicados. Então, daria para a gente considerar, assim, aquele nível bem leve vindo de um excesso de antibiótico na infância, por exemplo. Por quê? O antibiótico, ele agride totalmente a saúde intestinal. Todo mundo que hoje você tem ali um adulto com problema intestinal, você vai lá na infância, você vai puxar lá o histórico da infância, foi uma criança que tomou antibiótico de repetição por muito tempo, e também aquela criança que teve traumas na infância. A saúde intestinal e a irritabilidade intestinal que a gente fala hoje, que é a síndrome do intestino irritável, ela tem total relação com a parte emocional, com traumas na infância, principalmente de abusos sexuais. Quando a gente tem na infância, são gatilhos que ficam ali porque o intestino e o cérebro, eles têm total ligação, e vem esses gatilhos levando lá para a fase adulta. Ai, perfeito. Ana, aproveitando falar de fertilidade, hoje na internet você tem N informações. Eu, quando estava tentando engravidar, a gente vai buscar o que comer. Existe realmente ou é mito? Alimentos que ajudam a ficar mais fértil, ajudam na fertilização. Existe isso? A mulherada pode consumir alguma coisa que ajude ou que também iniba? Na internet tem muita informação sobre isso, né? Você entra lá, você busca alimentos que ajudam a engravidar, e lá aparece uma lista. É verdade? É mito? Tem alguma relação? Tem alguns componentes nesses alimentos específicos que ajudam de alguma forma ou não? Tem alguns, assim, que tem estudos específicos, porém, eu trabalho muito com individualidade. O que vai fazer eu engravidar não vai fazer você. Perfeito. Então, são corpos diferentes, organismos diferentes, que não vai funcionar igual. Então, eu acho que, tanto na medicina ou qualquer área da saúde, a gente tem que olhar o paciente como único, como uma individualidade, e ver exatamente o histórico desde a infância, sim, que nem eu falei agora, e tratar como pessoa única, e não olhar para o paciente como um protocolo. Maçã faz engravidar, vou dar maçã para todo mundo e vai resolver. Não funciona assim. Então, a gente não pode tratar o paciente como um protocolo. Quando a mulher está tentando engravidar, a principal coisa que o profissional tem que fazer é olhar os exames bioquímicos. Então, assim, protocolo a gente deveria usar uma bateria de exame. Então, assim, ajustar resultado de exames com taxas de nutrientes adequado é o que vai fazer essa mulher ficar bem e é o que vai ajudar ela a engravidar. Até com os exames vai ajudar com que a gente indique alimentos adequados para aquele caso. Então, não adianta eu falar, tem que comer beterraba, porque é rica em ferro. A mulher não está com deficiência em ferro, ela está com deficiência de magnésio. Então, ela tem que focar no magnésio. Perfeito. Tá? Então, não é aquele alimento específico. O que você tem que olhar? Resultado de exames, alguns nutrientes assim que são chave: magnésio, zinco, cálcio, selênio, o ferro, a vitamina D, vitamina B12, vitamina C. Então, assim, olhar assim, aquela bateria de exames mesmo. Quando está com os resultados dos exames na mão, o ideal é que tenha um profissional que saiba interpretar. Porque se for para olhar referência e resultado, qualquer um olha em casa, eu não preciso de um profissional. Então, assim, o ideal é que esse profissional saiba interpretar, saiba como conduzir aquele exame, saiba aonde vai refletir o resultado daquele exame. E nem sempre
uma referência fora, um exame fora da referência é um problema, e às vezes um exame dentro da referência você tem que comparar com outros e Sim. olhar o histórico do paciente, né? Que nem, vou dar um exemplo, a B12, a referência dela vai de 200 a 900. Se eu pegar um exame com 235, eu tenho que suplementar, Sim. tá baixo. Então, assim, eu tenho que ter alguns pontos ali de corte para eu avaliar e saber certinho onde eu vou indicar todos os nutrientes certinho para essa mulher. Quando essa mulher estabiliza e deixa tudo bonitinho, tudo reguladinho dentro do corpo dela, automaticamente o organismo vai começar a funcionar. Isso associado com os hábitos de sono, cortisol de manhã, produção de melatonina, né? A parte emocional é muito ligada. Então, assim, se eu não tiver com o emocional legal, também não vai adiantar eu fazer nada. E o exercício físico, né? Eu tenho até um exemplo de uma paciente que a gente está tentando engravidar, está passando comigo já há 6 meses, e ela não tem menstruação há mais de 1 ano. A gente começou a fazer exercício físico fazem 40 dias e ela teve a primeira menstruação agora. Então, assim, só alimentação sozinha ela não faz milagre. Então, o tratamento intestinal, tudo vai ajudar. Uma dica que eu sempre uso, né, nem é dica, mas tem que ser acompanhado e é um protocolo que eu sempre uso, é os ciclos da semente para a saúde feminina e também para a ovulação. Eu gosto muito e eu vejo que dá muito resultado, que aí eu uso um mix de sementes, que é a girassol e a gergelim, na parte, quando a mulher está na parte lútea e na parte ovulatória. E depois no período folicular eu troco para abóbora e linhaça. Uau. Ela ajuda bastante na parte da hormonal e acaba estimulando também a ovulação. Mas isso não vai fazer tudo sozinho, lógico. Nutrição, médico, psicólogo, é uma equipe multidisciplinar fazendo tudo certinho. É um conjunto, né, de hábitos que precisam ser mudados. Perfeito. Na gestação, muitas mulheres, ou se não todas, têm que tomar suplementação alimentar. Eu acho que nenhuma foge. Existe a possibilidade de só com alimentação uma gestante conseguir equilibrar, ou realmente todas precisam, porque é o momento que o corpo vai ter mudança, aquele novo bebê vai estar consumindo dela, né? Como a gente fala que aquele bebê vai estar consumindo muito nutrientes, então a suplementação é sempre extremamente importante, ou existe casos de que só a alimentação dessa gestante é suficiente, Ana? Sim, é indicado suplementação sim, até porque quando o corpo da mulher está gerando uma outra vida, muita coisa está acontecendo rápido ali. Então, o organismo dela não dá conta de acompanhar. Como também eu quero controlar um ganho de peso com qualidade, não dá para eu enfiar tudo em comida, né? Então, a gente precisa sim fazer a suplementação, porém a gente tem que saber fazer essa suplementação, junto com exames bioquímicos. É um ganho de peso muito rápido, então assim, muitos órgãos ficam ali, não aguenta a demanda. Sim. A tireoide é uma, então tem muita chance de hipotireoidismo na gestação, porque está ganhando peso e ela não dá conta. E outro órgão que às vezes sempre dá um sinal de alerta é o pâncreas, que ele não dá conta de produzir insulina, por isso essa demanda que a gente está tendo de diabetes gestacional também, lógico, associado com a alimentação. Sim, né? Os hábitos. Então, assim, como é uma mudança muito repentina ali no corpo, é necessário sim alguns suplementos, como o ácido fólico, por exemplo, já é indicado antes. Hoje já tem-se estudo que o ácido fólico não é indicado mais, porque ele tem uma relação com o autismo. Então, hoje a gente já está prescrevendo na forma biodisponível do metilfolato. Então, não é mais indicado fazer a prescrição do ácido fólico. Então, é interessante fazer o metilfolato antes da gestação. Então, assim, se a mulher já está tentando já começar 1 ano antes, para a hora que engravidar, é nos primeiros dias da gravidez que ela vai precisar daquele nutriente. E geralmente algumas descobrem a gravidez já está ali no 3º mês. Sim, já mais avançada. Então, assim, a gente já se garante antes.
Hoje eu uso como protocolo ômega 3 porque já tem muitos estudos comprovando a parte do desenvolvimento neural da criança também, e foco, inteligência. Então, assim, o ômega 3 eu uso ele desde o início da gestação até a lactação, até terminar a lactação. Então, assim, é um dos que eu sempre estou ali fazendo e pegando no pé das gestantes. O mix de outras vitaminas que é indicado para gestante, eu sempre oriento, cada gestante é única. Então, assim, a gente vê muito profissional dando aquele mix padrão da farmácia. O de A a Z para todas as gestantes. Sim. Sem contar que tudo que é industrializado vem com metal pesado, com corante, com lactose, com um monte de tranqueira junto. E quando a gente está falando de estresse oxidativo no corpo, a gente já está falando de medicamento e suplementação. Quanto mais tranqueira eu colocar dentro do corpo, mais tranqueira o meu bebê vai estar recebendo. E o corpo da mãe também. E o leite posteriormente também. Então, o indicado é que cada gestante tenha a sua suplementação em cima da sua dosagem manipulada, sem tóxicos, sem açúcar, sem parabenos, sem tudo que várias a gente coisas quiser tirar. Que vem aí. E assim, cada uma tem um peso, cada uma tem um metabolismo. O indicado é que cada uma receba a sua suplementação personalizada para ela. Não existe suplemento que sirva para todas. Ana, a gente já entrou nesse mundo das gestantes, que era a minha próxima pergunta, né? Como que a alimentação, isso que é a importância da alimentação da gestante nesse processo, como que a alimentação vai afetar esse feto futuramente? Então, você já deu uma boa introdução dessa questão alimentar da gestante e todas as consequências. Então, qual que é a importância? Porque hoje a gente tem assim, né? Normalmente a gestante faz acompanhamento com o pediatra, mas não dá importância de manter com o nutricionista, a não ser que tenha alguma recomendação do pediatra. Então, assim, eu falo por experiência, eu só tive recomendação da minha pediatra de ir para nutricionista por causa da diabetes gestacional. Mas quando a minha outra gestação eu não tive recomendação de ir para uma nutricionista, né? Quando é uma gravidez, no caso, normal, tranquila. Então, eu gostaria de saber qual que é a importância de ter esse acompanhamento nutricional nesse período tão delicado, que tudo vai afetar esse feto que está vindo, essa criança, esse bebê, o pós também, né? Depois dessa mulher, a amamentação e tudo mais. Então, é muito importante esse acompanhamento nutricional. E quais são, assim, as melhores, assim, recomendações que você tem para essas gestantes que estão aí, que ainda não estão fazendo esse acompanhamento nutricional, buscar por um nutricionista qualificado, né? Qual que é a importância mesmo desse acompanhamento, além do pediatra? Eu acho que é uma coisa assim tão básica, porque deveria ser protocolo. Sim. Né? Antigamente a gente tinha um médico clínico geral que cuidava de tudo. Como a nossa vida vem mudando tanto, a gente está precisando de profissionais mais especializados, que tenha mais tempo para focar naquilo, porque é muito detalhe. Antigamente era tudo mais simples, né? A gente tinha uma vida diferente e hoje não. Principalmente os bebês, muita coisa mudou. Então, assim, só o pediatra não é suficiente. Tanto que hoje eu tenho pediatra clínico, eu tenho pediatra ortopedista, o neuro. Por que não um especialista em Sim. alimentação? Então, assim, deveria ser protocolo, sem contar que, por lei, o único profissional que está habilitado a prescrever dieta é o nutricionista. Então, nem o nutrólogo pode Sim. passar um cardápio. Isso já teve muita polêmica, Já né? tem, mas Já. assim, é lei isso. Só o nutricionista pode passar uma dieta. Então, assim, seria muito sensato do profissional, quando chegar na parte que não é a alçada dele, encaminhar. Da mesma forma que seria para o nutricionista. Ele vai fazer até onde é a alçada dele e fazer o encaminhamento. Se todos trabalhassem dessa forma, a nossa saúde seria muito diferente. Até porque, assim, o pediatra ele tem tanta coisa para olhar na saúde da criança
que ele não tem tempo de sentar e explicar cada detalhe para os pais do jeito que o nutricionista explica. Sim. Lógico que eu estou falando assim como deveria ser. Vai ter nutricionista também que vai deixar deficiente, né? Cada profissional é um e às vezes o pediatra tem uma demanda melhor. Mas assim, deveria ser protocolo, essa equipe multidisciplinar para estar olhando, né? Da mesma forma que o ginecologista fez o parto, o pediatra recebeu a criança. O ginecologista não sabe. Então, assim, cada um no seu quadrado deveria ser. Perfeito, gente. Então, fica a dica. Procure um profissional, nutricionista especializado. Isso para qualquer momento, mas nesse momento específico, para você mulher que está tentando engravidar ou que está gestante, é muito importante esse período. Eu senti muita falta de ter tido isso. Eu tive, assim, depois de um período da minha gravidez, que já tinha uma situação, que nem, no caso, a diabetes gestacional, que daí para controlar já foi... É óbvio que tem a nossa parte, né, nossa parcela. E eu queria aproveitar, agora a gente falou de atividade física, dar um recado super importante, o segundo vídeo nosso aqui, para vocês aí, para atividade física, hein, gente? Fica esse vídeo aí pra gente, produção. Você sabia que seus pés também precisam de cuidados? Os pés são responsáveis por aguentar todo o peso e equilíbrio do nosso corpo. Por isso merece cuidados especiais. Para quem pensa que as palmilhas que vêm nos sapatos já bastam, enganam-se, elas são meramente comerciais. Na planta dos pés tem muitas terminações nervosas e todos os órgãos internos estão ligados em uma dessas terminações. A Nippon Flex e Energy apresenta a linha de produtos e energia para os seus pés. Palmilhas Insole e Palmilhas NG. As palmilhas Insole foram desenvolvidas para proporcionar conforto e bem-estar. Sua superfície é lisa e contém vários pontos de energia, com 8 pastilhas Fear Power e 36 magnetos especiais, que geram um campo magnético de 500 Gauss cada. As energias estão posicionadas estrategicamente para que entrem em contato com as terminações nervosas e garantam leveza e bem-estar. As palmilhas MG, em sua superfície, têm pequenos relevos de ponto de micromassagem, além de 16 magnetos e 4 pastilhas FIR, produzidas em PVC flexível e com ranhuras em toda a sua extensão, podendo ser recortadas no seu tamanho. As palmilhas Insole e palmilhas MG podem te acompanhar a qualquer momento e em qualquer ocasião, proporcionando uma massagem enquanto você caminha. Você terá mais energia, mais força e equilíbrio. Todos os produtos Energy by Nippon Flex são originais e patenteados. Descarte falsificações e recuse imitações. Linha de palmilhas Comfort Fear. Conforto e leveza o dia todo com você. Gente, voltamos e agora a gente vai falar mais sobre as gestantes. Então, assim, Ana, hoje existem vários estudos, que nem você já até falou, relacionando a alimentação, né, com os transtornos como autismo, TDA. Então, qual que é a importância, assim, dessa gestante manter uma boa alimentação, além de todas as outras, atividade física e todo esse conjunto, para que esse bebê, né, nasça já com uma saúde intestinal em dia, vamos dizer assim, já saudável. E caso não, quais são, assim, né, as dicas que você pode dar para essa gestante? Gente, a alimentação da gestante, assim, é primordial, né? Como eu falei, antes da fecundação, a responsabilidade é 50% de cada um. Depois da fecundação, 100% a responsabilidade. Isso eu achei muito interessante, da mãe. Eu vou te cortar, gente. Olha aqui, responsabilidade 50% do pai, 50% da mãe. Então, pais que estão aí também, a importância de vocês também terem uma boa alimentação, praticar esporte, não é só a mãe. Então, antes da fecundação, olha a dica da nossa nutricionista, vocês também têm uma parcela muito importante, né, para esse bebê que vai vir, esse, né, tão esperado e que já começa, né, antes de acontecer a fecundação. Então, pais também precisam prestar atenção, hein? Com certeza. Depois da fecundação, essa responsabilidade passa 100% para o corpo da mãe. Então, assim, tudo que a mãe tiver contato
vai ter uma relação ali com esse feto, né? Antigamente falava, grávida não pode tingir o cabelo. Tudo que tiver contato com o corpo da mãe vai para o feto. E o que a gente tem que pensar? O peso do feto é tão pequeno em relação ao corpo da mãe, que assim, tudo que tem contato com a mãe vai vir 10, 20 vezes maior a carga para ele. Uau. Um exemplo que eu dou, né, só para vocês terem noção, o álcool, por exemplo, tem gestante que fala, não posso tomar nem uma tacinha de vinho, mas uma tacinha, né, não vai fazer nada. Uma taça para o peso de 60 quilos da mãe vai equivaler a 8 taças para o feto. Então, assim, depois que esse bebê nascer, você daria 8 taças de vinho? Não daria, mas você está dando pela placenta. Então, assim, muita relação, assim, às vezes a mãe não tem. E toda a alimentação, tudo que tiver contato com esse corpo da mãe vai passar para o feto. Vários estudos também que a gente já tem, que o feto ele recebe, né? A gente já está nutrindo aquela célula que está se formando através da alimentação da mãe. E hoje, com a alimentação industrializada que chegou, a gente tem muitos ativos químicos nos alimentos. E aí o que acontece? Uma gestante que tem uma alimentação totalmente desregrada, ela já vai estar formando aquela célula do bebê já viciada em glutamato monossódico, em açúcar, em gordura trans, em tudo que é gostoso. E aí o que acontece? Ela já está formando ali o paladar da criança. E aí quando a criança está lá com 2 anos, seletiva, que não come nada, essa mãe fica descabelada. Só que ela já poderia ter feito uma prevenção desde a gestação. E isso vale para a lactação. Então, assim, na placenta o bebê já está recebendo. E aí o que acontece? Na hora que você vai amamentar, tudo que a mãe come passa para o leite, inclusive o sabor. Então, mãe que come muito açúcar, o leite vai ser mais docinho. Mãe que come muita coisa azeda, que tem uma alimentação balanceada com frutas, verduras, legumes, o que ela come vai ser o paladar da criança. Então, não adianta você comer pizza, salgadinho, cachorro quente, doce e depois querer que seu filho coma alface. Vai ser difícil, porque a célula dele já está viciada naquilo. A gente já tem comprovação também que da placenta, a placenta não é estéril e através da placenta a gente já está formando a microbiota do bebê, através da microbiota da mãe. Por isso que é tão importante a gente já fazer o uso de probióticos desde a gestação, porque a microbiota do intestino da mãe vai ser a microbiota do bebê. Antes a gente tinha muita relação com o tipo de parto, né? Bebês que nascem de parto normal têm uma imunidade, uma microbiota melhor, isso com certeza é fato, né? Não tem nem comparação parto normal com um bebê que nasce de cesárea, a imunidade da cesariana é muito mais baixa, porém, mesmo o bebê que nasce de parto normal, se a mãe tem uma microbiota ruim, ele vai ter também. Então, não podemos se segurar que isso vai ser bom só através do parto, do tipo de parto. Outra comprovação que a gente tem para a microbiota é as pessoas que vão conviver com essa criança nos primeiros 10 dias. Então, assim, o bebê nasceu, a mãe com um cocôzinho lindo, maravilhoso, microbiota maravilhosa, se cuidou, alimentação maravilhosa. Só que o pai fuma, o pai bebe, tem cárie, o intestino péssimo. E aí é o pai que vai estar dando o primeiro banho, que vai carregar, beijar, cheirar. Vai passar essa microbiota para a criança. E é onde a criança vai começar a ter problemas infecciosos e vários outros problemas ali. Então, seria interessante, antes do parto, que toda a família já cuidasse da microbiota também. Sim, de tudo que cerca aquele bebê que acabou de chegar. Deixa eu te perguntar, não sei, agora vem o mito, né?
Porque muita gente fala que até o 3º mês de gestação não pode nada mesmo, é extremamente... Deu o 3º mês, parece que tem que... Agora liberou, que nem você falou do consumo de álcool. A partir do 3º mês já não tem mais importância, a partir do 3º mês já pode pintar cabelo, já pode fazer... Então, isso a gente escuta muito, assim, né? O pessoal falando, a partir do 3º mês parece que dá uma relaxada. Isso é verdade? Tem algum fundamento científico para isso? Ou realmente é só uma balela, uma desculpa para dar uma relaxada? Eu acho que, assim, alguns riscos, né, diminui depois do 3º mês, né, os maiores riscos para o feto é nas primeiras semanas ali. Porém, hoje tem-se tinta de cabelo que o médico libera que pode ser usada. Sim. Gente, a tinta não saiu da terra, ela é industrializada, ela tem produto químico. E aquela pergunta que eu fiz, você daria a taça de álcool para o bebê de 3 meses, de 6 meses? A mesma coisa. Mesma coisa. Então, assim, eu quero tomar álcool, eu quero pintar o cabelo. Por que não esperar? É uma tinta natural? Tudo que é natural sai da terra. Tudo que vem da caixinha, do pacotinho, saiu da indústria. Então, não é natural. Então, vai ter algum produto químico. Então, assim, pra quê? Né? Você pintaria o cabelo do bebê na maternidade? Não. Nem com a tinta natural. Né? Para ele sair da maternidade limpo. Não. Sim. Por que vai pintar na barriga? Não, tá passando a tinta natural no cabelo da mãe, tá passando no bebê. Então, assim, eu acho que são escolhas e, assim, é muita falta de informação. Que nem, assim, adoçantes artificiais para gestante é um risco gigantesco. Esses dias mesmo eu estava almoçando no shopping e eu vi uma gestante, assim, já no final da gestação tomando uma Coca Zero. Então, assim, me deu um negócio, porque eu falei, gente, a Coca-Cola já não era para ela estar sendo tomada, muito menos a zero. Só que aí você olha para aquilo, eu falo assim, eu tenho certeza que ela não estaria fazendo isso se ela tivesse informação. É isso que é muito importante, hoje a mulher buscar informação em locais seguros também, porque hoje eu falo, tem muita informação aí na internet, às vezes amigos, conhecidos, que às vezes não é uma informação segura. Então, por isso que e às vezes até o profissional fala, pode usar, pode tomar essa. Então, assim, tomar muito cuidado com a informação, mesmo vindo. Eu sou muito encanada até com o médico. O médico falou uma coisa pra mim, eu vou em mais 2. Sim, pra eu ter certeza. Ter opiniões. Então, assim, às vezes ele indicou, toma 0. E aí é um risco muito grande. E ela tá fazendo com a consciência limpa, com o coração de mãe, de que eu não tô fazendo nada de errado. Mas, assim, é buscar a mesma informação, se leu alguma coisa na internet, questionar o médico, questionar o nutricionista, porque não tem necessidade, né, de você colocar a vida da criança e a sua também em risco. Olha, eu acho que a Ana trouxe aqui pra gente uma questão muito importante. Então, assim, buscar informação correta, buscar um profissional, né, que tenha credibilidade hoje na sua cidade, na sua região. Então, isso é muito importante, você ter um acompanhamento nesse período, tirar, que nem ela falou, vai em um, ficou com dúvida, vai em outro, mas a importância de você buscar um profissional qualificado hoje e a consequência que tem na vida desse bebê. Então, eu vou aproveitar agora, a gente falou muito da parte da gestação, da fertilidade, então vamos falar agora do começo dessa introdução alimentar para esse bebê que chegou no mundo, né, Ana? Como que a gente faz essa introdução alimentar para esse bebê, né, ainda? Quando que a gente deve começar? Como que tem algum, assim, um padrão? Ou é realmente também cada criança é um caso? Acredito que sim, né, que cada criança é uma situação, cada gestação decorrente essa criança vai ter uma situação diferente, mas existe, acho que sim, algumas questões que são básicas, né, para essa primeira introdução, que eu já vou falar que acho que é a importância de açúcar zero para as crianças aí começarem a introdução alimentar. Fala um pouco pra gente esse primeiro contato, né, desse bebê com alimentação sem ser o leite materno, ou às vezes pela fórmula, né, que alguns bebês tomam a fórmula, esse primeiro contato com o alimento, como que se deve, além de buscar o profissional, óbvio. Gente, eu acho que tem muito assunto para falar disso, né? Primeiro contato com o alimento é a amamentação, né? Não tem como não falar. Então, assim, pensando em saúde intestinal, leite materno.
Hoje a gente, assim, tem hospitais que é protocolo. Não tem bebê que sai de lá sem complementar. Então, eu acho que, assim, tá muito comércio em cima da fórmula, muito dinheiro gerando isso. Para uma maternidade, colocar um profissional que acolha essa mãe, que ensine ela a amamentar, que pegue na mão dela, que ajude, aquela hora que tá com o peito rachado, com a criança chorando, é caro. É muito mais vantajoso eu pegar um dinheiro de um fabricante e sair distribuindo a fórmula. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando eu introduzo a fórmula ali nas primeiras horas, eu já estou agredindo esse intestino. Então, eu já estou mudando toda a parte intestinal desse bebê. Então, a maioria hoje, acho que a gente está aí numa epidemia de alergia alimentar. E a alergia alimentar, gente, a gente chama de alergia, mas nada mais é do que uma impermeabilidade intestinal, porque eu estou absorvendo proteína sem ser quebrada ali no intestino, então eu tenho um problema no intestino, é onde está causando as reações, né, que a gente chama de alergia, mas na verdade é só tratar o intestino. Então, assim, a maioria que apresenta alergia é bebês que usam fórmula. Como eu tinha falado, a gente já está moldando o paladar da criança através do leite materno. Criança que vai para a fórmula, acaba que ela não tem referência de sabor. Ela vai ficar muito mais seletiva lá na frente também. Então, assim, a fórmula é sim, né, uma ajuda que a gente tem, um socorro, e ela tem que ter indicação. É da mesma forma que eu falo do parto cesárea. Eu falo que o parto cesárea, ele é uma descoberta da medicina para salvar vidas, mas ele tem que ser usado como antibiótico. Tá com risco, usa. Não tá com risco, vai trazer efeito colateral, né? Então, sim, a mesma coisa a fórmula. Se for necessário, tem que ser usado sim, mas ser usado sem necessidade vai trazer muitos prejuízos lá na frente. Feito ali, né, a amamentação, introdução alimentar tem que ser feita a partir de 6 meses. Então, assim, é 6 meses, não é 5 meses e meio, não é 5 meses, não é 4 e meio. Então, assim, hoje a gente tem que avaliar e tem que ver caso a caso. Tem casos que a mãe tá voltando a trabalhar, que a gente já tá na fórmula, que não consegue fazer a ordenha. E aí sim eu vou começar uma introdução alimentar antes. Mas tem mães em casa, amamentando, tudo tranquilo, tudo correndo bem, e o profissional vai lá e manda introduzir fruta com 6 meses, com 5 meses e meio, com 5 meses. Então, assim, não tem necessidade. Por quê? O intestino vai ser o maior prejudicado. Então, quando eu começo a introdução alimentar, eu preciso preparar aquele intestino para ele começar a digerir uma coisa diferente que não seja leite, que até então ele só está recebendo leite. Vai mudar toda a microbiota, vai mudar a parte de enzimas digestivas, então ele vai precisar se moldar a nova alimentação. Até por isso, quando muita criança começa a introdução alimentar, prende intestino, solta, dá diarreia, começa as alergias, por quê? Eu estou preparando aquele intestino para uma nova digestão, sim, né? E aí a saúde intestinal vai ser primordial. Vários alimentos vai alterar no comportamento da criança, o açúcar é um deles. Então, assim, autista e crianças que têm o diagnóstico de TDAH, é fundamental que seja controlado na dieta. Então, assim, hoje, teve ali o diagnóstico do autismo, tanto o T21 também, que é a síndrome de Down, tudo é controlado na dieta. Então, tem o T21, ele tem as restrições dele, até para evitar estresse oxidativo e envelhecimento precoce. O autismo, se eu não começar tratando essa criança pelo intestino, eu posso levar em todas as terapias possíveis. É o intestino que vai dar o respaldo ali para as outras terapias, porque todos os nossos neurotransmissores é produzido no intestino. Todas as crianças com autismo têm uma chance maior de alergia e a impermeabilidade intestinal. Então, hoje, quando eu falo, a criança tem alergia a leite, por algum motivo causou essa alergia a leite. O nosso intestino, ele tem visculosidades.
E aí o que acontece? Tudo que chega ali, né, como a gente apresentou aqui na água, é como se fosse um filtro de carvão. E aí, chegou o alimento, ele vai passar as impurezas, vai segurar e vai passar para a corrente sanguínea só o que precisa. Então, alguém vem aqui e abre isso aqui. Ou antibiótico, ou uma desbiose, ou a própria alergia ao leite. E se a gente não olha para o intestino, o que acontece? Essa criança vai começar a reagir a tudo. E o autista, provavelmente, ele tem essa impermeabilidade, porque ele tem várias alergias, ele tem muita seletividade alimentar, vai faltar vários nutrientes, porque são crianças que comem arroz, macarrão e pão. E aí começa a dar deficiência, onde essa criança não consegue acompanhar as outras terapias. Ela precisa ser olhada dessa forma. Tem alguma suplementação também que é protocolo para o autista, o ômega 3 é um, que vai ajudar na parte neurológica. Então, assim, primeiro profissional que tem que se procurar depois do diagnóstico é o nutricionista. Né? O TDAH também, porque é uma alteração de comportamento, então foco, aprendizado, tudo é relacionado com o intestino, parte de neurotransmissor, sono, relaxamento e a parte de nutrição também. Você tem que olhar aquela bateria de exame e acertar os nutrientes e equilibrar, senão a criança não responde também. Então, assim, olhar para essa saúde na primeira infância é o que vai gerar a saúde para o resto da vida, como prevenção de câncer futuro. Então, assim, hoje, todas as doenças que a gente está vendo, que está aparecendo cada vez mais cedo, é por erro da infância. Então, antigamente, a gente falava de colesterol, infarto, pressão alta. Só na fase idoso. Idoso. Hoje, eu tenho criança com 10 anos com pressão alta, Exatamente. criança de 1 ano com colesterol, criança de 1 ano diabética. Então, tá cada vez mais cedo. O câncer aumentou e vai aumentar cada vez mais, porque ele começa no intestino, ele começa de um processo inflamatório. E ninguém fala da onde vem o processo inflamatório. Sai fazendo campanha, outubro rosa, novembro azul, porque dá dinheiro, fazer mamografia dá dinheiro. Alguém fala que Coca-Cola causa câncer, que falta de vitamina D causa câncer, que pacotinho causa câncer. E aí a gente pensa, fala, ai, mas eu comi até 40 anos e não morri. Né? O meu vô sempre comeu e tá com 90. O seu vô de 90 começou a comer com 70. Sim, exatamente. Né? Quando que o seu vô de 90 comeu um McDonald's? Hoje, se você virar para um idoso de 90 anos, 9 horas da noite, falar, vamos comer um cachorro quente? Ele vai falar, obrigado, eu já jantei, porque ele janta na hora da janta. Sim. Que a hora da janta é 6 horas da tarde. Qualquer jovem de 40 menos... 9 horas da noite está comendo um cachorro quente, e a criança de 1 ano também. Então, essa criança de 1 ano não vai chegar nos 90, ela vai chegar nos 40. Né? Que é a estratégia de vida que a gente está pensando desse de 90, que começou a comer mal com 70. Perfeito. Ana, ainda nessa parte de alimentação infantil, a gente sabe hoje que tem muita contaminação na alimentação, os industrializados, né? Quais são as dicas que você consegue dar para essas mães conseguir realmente manter uma alimentação além, eu acredito, eu vou dar uma dica minha, que eu acho que é importante a família ter uma boa alimentação para que essa criança também entre nessa alimentação. O que a Ana já falou, não adianta a mãe, o pai comer pizza, cachorro quente e querer que a criança coma alface do lado de uma pizza. Então, para mim, é muito importante, acho que essa família se estruturar numa questão nutricional sólida para que essa criança já chegue num ambiente de alimentação, né, vamos dizer, saudável. Porém, hoje a gente sabe que é muito difícil, né? As mulheres trabalham fora, que nem você falou, com 4, 5 meses, às vezes a mãe já volta a trabalhar. Então, assim, buscar uma alimentação saudável é muito difícil, parece uma coisa que é simples, né? A gente comer bem, mas acaba sendo um pouco difícil com o dia a dia. E o industrializado se pinta, assim, pra gente de uma forma tão bonita, né? Ai, tá ali, tá fácil, eu já pego, tá acessível. Então, assim, qual que é a consequência também dessa alimentação? Que nem você falou, todas essas doenças que vêm, né? A Coca-Cola,
refrigerante. Então, acho que é muito importante as mães também ter essa consciência que a família, o lar precisa estar estruturado para essa criança, e você é o exemplo, né? Os pais, então, assim, de horário e alimentação. Então, muito importante essa criança receber, tá num lar, né? De alimentação. Porém, assim, hoje se fala muito de agrotóxico também na alimentação, dos orgânicos, né? Eu já busquei, então a gente tem muita questão dos orgânicos ter um valor muito mais alto do que um alimento não orgânico. Muito se fala também de contaminação em carne, hormônios em frango. Essa parte, né, de alimentos, o que você pode dar um abreviado pra gente, Ana, para as mães conseguir ter uma direção disso? Hoje tá bem difícil, até porque assim, o ar tá contaminado. Então só da criança respirar, ela já tá se contaminando. Mas assim, é o que eu falei, se a tentante e o esposo já tá mudando os hábitos, é a partir dali. Então chegou uma criança em casa, a partir dali a casa tem que mudar, né? Me dá até gastrite quando eu vejo. Quando a criança passa ali da fase da introdução alimentar, os médicos falam assim, a partir de agora é comida da família. Só que eles não orientam que a família tem que comer comida de criança. E comida de criança é comida de verdade. O que é comida de verdade? Comida que sai da terra e que não sai da indústria, que não sai do pacote. Sim. E aí, os pais vão embora felizes da vida, tipo, relaxou, comida da família, sai dando pizza, feijoada, doce, vai na padaria, come pão de queijo congelado do pacotinho, e aonde você introduziu o industrializado, a criança vai fazer eca pro chuchu. Então, a partir do momento, a criança ela não sabe a diferença da lasanha do domingo e do chuchu da segunda-feira. Ela comeu a lasanha, viciou o paladar, porque a nossa papila gustativa fica viciada naquilo, e ela vai, a hora que põe o chuchu, que não tem realçador de sabor, que não tem coisa ali para viciar, ela vai cuspir, ela vai fazer eca. Então, é a partir daí que hoje 99% das crianças estão seletivas. A introdução do industrializado. Então, assim, quer ter um filho, tem que mudar hábito. A geladeira tem que mudar, a despensa tem que mudar, o estilo de vida tem que mudar. Porque a criança vai ser o espelho dos pais. Horário é assim, totalmente importante. Não tem como você ter esses horários de jantar 9 da noite, acordar tarde. A criança precisa de rotina. Ela precisa do horário e ela precisa da comida dela. É o que eu sempre falo. Quem manda no horário e no que a criança vai comer são os pais. Quem manda na quantidade é a criança. Então, é uma regra que se seguir não vai ter erro. Mas o horário é fundamental. O que eu oriento, os pais querem comer uma pizza no sábado à noite, a criança tem que sentar e jantar a comida dela no horário dela. E os pais comem a pizza depois. Mas quando a família vai comer junto, todo mundo tem que comer a comida da criança, comida que a criança possa comer. Então não tem essa de ficar dando industrializado. Mas hoje eu não tenho tempo, eu não tenho isso. Gente, o que mais tem hoje é acesso à alimentação saudável prática, congelada. Então assim, quer comprar pronto? Compra saudável. Eu não preciso comprar aquelas marcas do supermercado, Sim. que a gente está até falando muitas marcas aqui, mas assim, eu não preciso comprar as coisas que venha com realçador de sabor, que venha com produto químico. Dê acesso ao microempresário do lado, ajuda a amiga que está fazendo coisa natural e acaba comprando prático natural, que Perfeito. Vai dar tudo certo. Gente, o nosso programa tá chegando no final. Eu tô olhando ali a hora, eu nem acredito. A gente falou tanto e tem muita coisa para falar. Eu ainda conseguiria ficar aqui falando muito sobre saúde intestinal. Queria agradecer a Ana por ter vindo aqui hoje, trazer toda essa gama de informação pra gente. Ana, deixa seus contatos aqui pra gente também, aproveita esse espaço. Com certeza, eu atendo aqui em Jundiaí, mas atendo online também, para quem precisar, pode marcar sua consulta online, quem for de fora. Pode ser pelo WhatsApp, que é 11 96465 7084. Meu Instagram tá como Ana Paula Bavoso, que é BAVOSO, porque muita gente escreve errado também.
Tem lá o Instagram para vocês estarem seguindo, eu coloco muitas dicas lá. E o WhatsApp também para estar agendando a consulta. Perfeito. Gente, inclusive tem papinhas incríveis do Anjo da Papinha, vou fazer a propaganda aqui dela, tá? São maravilhosas. Então a gente está encerrando esse programa, gostaria de agradecer todos aí pela audiência, quem for assistir depois pelo Facebook, Instagram e YouTube, agradecer a todos que proporcionaram esse momento, que a gente tenha vários programas com muita informação, com muito bate-papo de qualidade aí para você, gente. Então, gostaria de agradecer também a Deus por proporcionar esse momento para todos nós. A minha família, em especial, o primeiro programa, se eu não mandar um beijo, um abraço para minha família, para o meu esposo maravilhoso, Wellington, para as minhas filhas, meus pais que participaram desse momento. Gente, espero vocês aqui, então, toda segunda-feira ao vivo, às 19 horas, para um bate-papo gostoso, depois disponíveis nas plataformas, tá? Então, até o próximo programa, que vai vir um tema incrível também, com um convidado sensacional. Um abraço!